Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Olá, turminha primários! Estamos aqui para mais uma lição. Crianças, já está chegando ao fim, né, da nossa revista, como vocês estão percebendo. E já chegaram as novas revistas, isso mesmo, estão com a tia Lívia. Lembre o papai e a mamãe para estarem procurando a tia Lívia para que você possa ter a sua revista quando começar o próximo trimestre, tá bom? Que não vai demorar, tá certo? Então vamos fazer a nossa oração e agradecer a Deus por esse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse momento. Te pedimos que fique conosco e que tudo venha acontecer para a honra e para a glória do teu nome. Nós te pedimos e também já te agradecemos. Amém! E o assunto da lição: Jesus acalma a tempestade. Isso mesmo, Jesus acalma a tempestade. E o nosso Memória em Ação? Como é que está a sua memória, hein? O nosso Memória em Ação é uma pergunta que está lá em Marcos, no capítulo 4 e o versículo 41. E essa pergunta é assim, ó: que homem é este, né, que manda até no vento e nas ondas? Olha só, quem será que fez essa pergunta? Nós vamos ver. Vamos lá de novo? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Marcos, no capítulo 4, versículo 41. E o nosso relato de hoje, crianças, está também em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Você depois pode procurar, pode ler, quem já consegue ler. E quem ainda não consegue, pode pedir para alguém ler para você, tá bom? Para você constatar se a tia Lívia falou tudo direitinho aqui, tá bom, meus amores? Então, olha só os milagres, crianças, os milagres de Jesus. Eles vieram para trazer esperança, para trazer fé, aumentar a nossa fé também. E também, crianças, para mostrar o quanto Deus nos ama, o quanto Ele nos protege. E esse milagre de hoje aconteceu em um lago, isso mesmo. Jesus já estava naquele momento, né, pregando, como a tia falou, né, que por onde Jesus passava, a multidão seguia Jesus, crianças. Era uma multidão. E aí, depois que Jesus encerrou o ensinamento, aí ele falou para os seus discípulos, disse para a multidão: olha, podem ir que já acabou. E ele falou para os seus discípulos: vamos descansar ali do outro lado do lago? E aí os discípulos: nós vamos. Crianças, lembrando, viu, que esse lago não era estreito não, ele era largo, viu? E olha aqui, a tia trouxe a imagem, né? Olha, nossa Bíblia. Olha aqui a imagem de Jesus no barco, né? Se despedindo da multidão, porque ele precisava também descansar. E assim ele fez. Entrou no barco juntamente também com os seus discípulos. E como Jesus estava cansado, crianças. Como ele estava cansado. Ele entrou no barco, ele foi para a polpa do barco. Tia, o que é polpa do barco? Olha aqui, é a ponta do barco. Ele foi bem lá para a ponta do barco, ó, cantinho, e dormiu. Isso mesmo, ele dormiu. Ele estava muito, muito cansado mesmo. E aí ele dormiu, e os discípulos admirados, mas ele estava na forma humana dele, ele cansava também, não é verdade? Então, crianças, Jesus dormiu. E nesse momento que ele estava dormindo, sabe o que aconteceu?
veio uma tempestade muito grande. E isso, muita chuva, muito trovão. E quem dera fosse só isso. Porque quando veio muita chuva, veio vento também. E o vento forte. E o vento começou a balançar aquele barco. Era tanto vento, tanta água, né, agitada, que entrava para dentro do barco. Crianças, os discípulos ficaram apavorados. Pensa, agora eles estão num barco e chovendo muito, muito vento, entrando água, eles poderiam se alagar, eles poderiam afundar e morrer. Mas quem é que estava no barco? Dormindo, Jesus. Aí eles pensaram, não tem outro jeito não. Nós vamos ter que ir lá e vamos ter que acordar o mestre. Aí eles foram lá, crianças, e acordaram Jesus. Crianças, Jesus levantou e olha só. Olha que legal. Em meio à tempestade, ele mandou, o mar se aquietar. Ele mandou o vento e o mar se aquietarem. É isso mesmo. E sabe o que aconteceu? Na mesma hora, acabou aquela tempestade. As águas voltaram a ficar tranquilas, voltaram a ficar calmas. Foi, olha só, que milagre. Só um milagre, para isso acontecer. Mas a gente tem que lembrar que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Foi ele que criou as águas também. E ele, assim como ele criou as águas, ele é o dono e ele pode mandar, ele manda, ele tem autoridade, ele tem poder. E por isso, quando Jesus deu a ordem para o mar e o vento se acalmarem, eles se acalmaram, se aquietaram e tudo voltou à sua normalidade. O mar voltou, aquelas águas voltaram a ficar calmas. Isso mesmo, crianças. E aí, olha só, Jesus chegou lá com os discípulos, e falou para os discípulos. Jesus chegou com eles e disse para eles: por que vocês ficaram tão apavorados, Por que vocês ficaram tão apavorados? Vocês não têm fé suficiente, não? Tiveram que me chamar para eu resolver esse problema? Olha, Jesus questionou, porque eles não tinham fé suficiente, para pedir a Deus, para que Deus agisse através da vida deles. Não, eles foram lá e acordaram, chamaram Jesus para que ele viesse resolver o problema. E aí Jesus chamou a atenção deles, porque nós, crianças, precisamos ter o quê? Nós precisamos ter fé. Isso mesmo, crianças. E assim, como aconteceu com aquele barco, onde estavam todos aqueles discípulos, assim como aquela tempestade, ela amedrontou aqueles discípulos a ponto deles irem lá acordar Jesus, porque a situação estava muito feia, não é verdade? Mas eles foram lá, acordaram Jesus e ele resolveu o problema. Assim acontece com a gente. Nós enfrentamos tempestades. Tia, como? Eu nem vou para o rio, eu nem vou pro mar, eu nem viajo de barco, não, mas eu estou falando de outra tempestade. São tempestades que nos entristecem, são coisas que acontecem na nossa vida que tiram, sabe, o nosso sossego, que nos deixam preocupados, que nos deixam tristes. Isso mesmo, tempestades são as situações difíceis. Nós enfrentamos tempestades, tia. Enfrentamos tempestades. Você como criança, papai e mamãe como adulto, todo o tempo a gente enfrenta dificuldades na nossa vida, Mas, crianças, em todo tempo nós precisamos entender que nós temos um Deus, que ele está conosco.
Olha, neste período no mundo, né? Ó, no mundo, não é só no Brasil, não. É no mundo, crianças. O que está acontecendo? Nós estamos enfrentando muitas tempestades. Estão acontecendo muitas coisas difíceis no mundo, né? Nós estamos em casa, nós perdemos tantas pessoas que nós amamos. Enfim, muitas coisas têm acontecido, muitas tempestades nesse período no mundo têm acontecido. Mas crianças, olha só, nós, né? Mesmo em meio às tempestades, né? A tempestade pode ser uma doença, né? Pode ser doença, tempestade. A dificuldade que a gente enfrenta pode ser uma doença, pode ser tristeza por alguma coisa, de repente por ter perdido alguém. A tempestade, dificuldade pode ser uma preocupação, isso mesmo, pode ser uma preocupação, que eu tô preocupado com alguma coisa, mamãe tá preocupada, papai tá preocupado. Essa pode ser uma tempestade que a pessoa está passando. Outra tempestade que a gente pode passar, né, o medo, né? Tem gente que tá com medo de morrer, gente que tá com medo, né, de perder o emprego, gente que tá com medo de passar necessidade, enfim, gente que está sentindo muito medo nesse período. É uma tempestade, é uma dificuldade. Outra tempestade, crianças, olha qual é? A raiva. A raiva também, sim. A raiva é outra tempestade, porque tem muitas situações, crianças, que nos causam, que nos dá, nos traz esse sentimento da raiva. Mas nós temos que entender, viu, crianças, que é uma tempestade e que diante de todas essas tempestades, seja qual for essa, tem outras tempestades, tem outras dificuldades, sim, tem, né? Não tinha como colocar todas aqui, eu te trouxe assim as mais frequentes. Então, mesmo diante de todas as tempestades que vierem contra a nossa vida, nós temos que entender que nós temos quem? Nós temos um Deus fiel, crianças. Nós temos um Deus que ele é fiel e ele cuida de nós, ele nos protege. Mas nós precisamos ter fé. Lembra que a tia falou que Jesus chamou a atenção dos discípulos, né? Porque eles não tiveram fé suficiente para buscar a Deus, para falar com Deus e pedir. Mas nós precisamos ter essa fé, essa confiança, né? E pedir a Deus para que ele nos ajude a passar por todas essas tempestades, né? Para que ele acalme, para que, assim como aconteceu, né, no nosso relato, que a tempestade foi acalmada, para que ele acalme também essas tempestades que vêm sobre a nossa vida. E não é só nesse período da pandemia, já acontecia antes, agora está acontecendo muito mais e vai continuar acontecendo. Então nós precisamos o tempo todo confiar no Senhor, entender que se Ele está na nossa vida é como se fosse aquele barco, e se Ele está na nossa vida, no barco, nós estamos seguros. Você tem, criança? Você já tem esse Deus maravilhoso na sua vida? Ele já está no seu coração? Você já pediu para ele entrar no seu coração? Eu acredito que sim, porque se nós aceitamos a Jesus, ele vem e mora em nosso coração, mora na nossa vida, e assim nós podemos ter confiança que as tempestades vêm, as dificuldades vêm, né? Os problemas, eles podem até vir, mas se Jesus está conosco, nós vencemos, porque ele nos dá vitória. Tem outro versículo que eu gosto muito lá em Hebreus, que diz assim, ó: de maneira alguma te deixarei. O próprio Deus falou isso, que ele não nos deixaria. Se nós, crianças, obedecermos a sua palavra, se nós vivermos fazendo a vontade dele, crianças, ele não vai nos deixar. Ele estará conosco o tempo todo e ele vai nos ajudar a vencer todas as dificuldades que vierem contra nós,
todas as tempestades, Ele vai fazer acalmar no poder do nome dEle. Glória a Deus. Então, crianças, que você possa ficar com essa mensagem. Nós temos o Senhor que faz acalmar qualquer que seja a tempestade, viu, crianças? Então, crianças, vamos louvar o Senhor com essa canção que fala que 24 horas, o tempo todo, nós, estamos protegidos. Deus está conosco o tempo todo, se nós estivermos também com Ele, né? Às vezes a pessoa acha que eu vou fazer o que eu quiser da minha vida e Deus, Ele vai estar comigo. Não é assim que acontece, viu? Então, que nós possamos ser obedientes, que nós possamos fazer a vontade do Senhor para que Ele esteja todo o tempo conosco. Se a gente fizer tranquilo, Ele estará com certeza 24 horas comigo e com você também. Na estrada da vida sinuosa já enfrentei tantos perigos. Sempre sou guardado por meu Deus, Ele é meu grande amigo. Alegria hoje vive ao meu lado, direita à esquerda, pois eu sou abençoado. Com meu amigo sou protegido, Deus está comigo por onde eu passar. Deus me guardará onde eu tocar, abençoado será. Com meu amigo eu sou 24 horas protegido, mal não me alcançará. Por onde eu passar, Deus me guardará onde eu tocar, abençoado será. Com meu amigo eu sou 24 horas protegido, mal não me alcançará. Glória a Deus. Então, 24 horas protegidos, o mal não nos alcançará. A tempestade pode até vir, pode até tentar nos amedrontar, mas nós estamos com Cristo e se Ele está na nossa vida, no nosso barco, tudo vai ficar tranquilo, porque Ele vai realizar o milagre por mim, o milagre também por você, crianças. Então, a nossa lição, espero que vocês tenham gostado de aprender mais este milagre. Vamos agora para a nossa atividade. Olha, a nossa atividade, crianças, eu estava vendo, muito legal, viu? Muito legal mesmo. Na número 1, você vai pintar de verde, o quadradinho com as frases corretas. Aí no primeiro quadradinho diz: Jesus em momento nenhum esteve num barco. É verdade? Se não for, você não vai pintar. Jesus foi despertado pelos discípulos. Verdade? Os discípulos foram acordar Jesus? Se foi, você vai colorir. O vento, no terceiro quadradinho, o vento e a água se aquietaram depois que Jesus dormiu. Verdade? Se for, você vai colorir de vez, senão não vai colorir. E o último quadradinho diz: Jesus é tão poderoso que até o vento e o mar lhe obedeceram. Olha só, lhe obedecem, né? Crianças, se essa frase for certa, aí você vai colorir, senão não vai colorir. Na número 2 é código, descoberta de código. Olha que legal. Aí tem aqui, cada letrinha tem um símbolo, né? Cada letrinha tem um símbolo. Aí aqui foi colocado vários símbolos, né? Tem círculo, tem quadrado, enfim, tem vários símbolos. E aí, conforme for a letrinha daquele símbolo, aí você vai colocar debaixo. Tem esse aqui é tal letrinha, já vai colocar embaixo. E assim vai fazendo com todos os símbolos e vai formar uma frase muito linda referente à nossa história. E na número 3 você vai fazer um desenho, né, sobre a nossa história. Aí você vai... qual foi a parte que você mais gostou, que você achou mais interessante? Hein? Aí você vai fazer o desenho, não só fazer o desenho, vai colorir, bem legal, porque a mamãe vai tirar aquela foto e vai mandar para tia Lívia, que vai colocar lá no grupo, tá bom, meus amores? Então, que o Senhor em Cristo nos abençoe. Agora nós vamos orar, agradecendo ao Senhor
por mais esta aula abençoada, quando nós aprendemos esse milagre que Jesus acalmou a tempestade, né, naquele momento ali com os discípulos, e ele acalma a tempestade da nossa vida também, né? Então, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês, tá? E até a próxima lição, a lição de número 11. E a tia vai mandar a de número 11 e logo a de número 12 também, tá bom? Vocês já vão esperar 2 lições para assistir e resolver a atividade, tá, meus amores? Então vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, Pai. Quando tu nos ensinasse, Senhor, que nós precisamos confiar em ti, que tu és o Deus que acalma a tempestade da nossa vida. E nós cremos nisto, Senhor. Pai de infinita bondade, Deus de infinita misericórdia, nós te pedimos que esta palavra fique em cada mente, em cada coração, e que cada um de nós possamos vivê-la, Senhor Jesus amado, aprendendo e também praticando a tua palavra, Senhor. É assim que tu queres. E assim, Deus, nós te agradecemos por este momento, Pai Celestial. Amém. Crianças, então até a próxima lição, hein? Tchau, tchau. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical.